Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Eu vim aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Neste momento, amados, eu abençoo vocês com a continuação dessa nossa série maravilhosa que tem por tema a predestinação do Eterno. Esse é o quinto estudo, e a base desse nosso quinto estudo se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 17, que está escrito: não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Glória a Deus. Primeira pergunta: o que o homem não devia fazer com esse fruto? Então, de acordo com a palavra de Deus, a palavra é bem clara que realmente era necessário ele não comer realmente desse fruto, certo? Segundo, porque não era para ele comer desse fruto. Então, por que não era para ele comer desse fruto? Então, de acordo com o mesmo texto, a palavra aqui nos traz assim uma resposta clara, amados, que realmente não era para ele comer deste fruto, porque se ele viesse a comer, certamente ele morreria. Ou seja, ele morreria de imediato, certo? Porque a palavra diz: no dia que tu comeres, certamente morrerás. Então, de imediatamente, se ele desobedecesse a essa ordem, de imediato ele morreria. Terceiro, que decisão o homem tomou diante dessa aparente pequena situação? Que decisão o homem tomou diante dessa aparente pequena situação? Então, de acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 6, a palavra nos revela claramente que a sua decisão foi realmente não obedecer a esse mandamento. Então, essa ordem que foi aí passada a ele aí tomou uma decisão de não obedecer essa ordem ou a esse mandamento, certo, amados? Quarta pergunta: por que ele não morreu de imediato ao desobedecer essa ordem? Porque ele não morreu de imediato ao desobedecer essa ordem, porque a ordem era: no dia que tu comeres, certamente morrerás. Mas ele foi lá, desobedeceu a ordem e comeu do fruto. E ao comer do fruto, por que realmente ele não morreu de imediato, de acordo com a ordem? Então vamos lá. Então, de acordo Romanos capítulo 5, verso 6 ao verso 8, capítulo 8, verso 31 ao 34 de Romanos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Então, de acordo com todos esses textos da palavra, queridos, nós vamos aí ter um esclarecimento que a palavra nos traz assim uma revelação que eles não morreram de imediato porque alguém já tinha morrido por eles sem eles saberem. Olha que interessante, né? Então, realmente alguém tinha morrido por eles. Então, foi por isso que realmente essa sentença, amado, não veio de imediato sobre a vida deles, porque a ordem é: num dia que tu comeres, certamente morrerá, certo? Então, eles não morreram, eles não foram ali consumidos realmente, sentido literal da palavra, por causa de alguém que tinha morrido já no lugar deles. Olha que interessante. Então vamos para a quinta, para nós continuarmos entender melhor essa quarta pergunta. Cristo morreu por nós em que tempo? Então realmente esse alguém que nós colocamos aqui, de acordo com os textos, vai estar nos revelando que esse alguém trata-se a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, Cristo morreu por nós em que tempo? Então, em que tempo o nosso Senhor Jesus Cristo ele morreu por nós? Então vamos lá para os textos da Escritura. Romanos capítulo 5, verso 6, Efésios capítulo 2, verso 7, 1 Pedro capítulo 1, verso 18 ao 20 e Provérbios capítulo 8, verso 22 ao verso 26. Então a palavra de Deus ela nos revela claramente, amados, que é o tempo exato da qual realmente ele morreu por nós
trata-se a respeito, então aconteceu antes da criação da terra. Então realmente essa bênção ela foi aí realizada antes da criação da terra, ou seja, na eternidade, certo, querido? Então, quando falamos a respeito, ou seja, antes da criação da terra, nós tratamos a respeito da eternidade. Então, isso aí aconteceu na eternidade, certo, amados? E agora, fazendo aqui o fechamento, pela graça do Senhor, aqui na sexta pergunta, que está escrito: o que significa isso? Agora, entendendo essa questão aqui da quinta pergunta, né, que realmente ele morreu antes da criação do mundo, ou seja, na eternidade. Então vamos lá, Salmo 40, verso 5, Romanos capítulo 11, verso 33, Efésios capítulo 1, verso 11, Salmo 139, verso 3 ao verso 16. Todos eles realmente, na unidade desses textos, nós vamos aí ter um esclarecimento dessa resposta aqui, que eu vou agora ler para vocês essa resposta de acordo com todos esses textos, tá, amado? Então isso significa que Cristo foi predestinado para isso, ou seja, não só para isso, ou seja, no caso de vir com esse objetivo de morrer realmente pela humanidade, dar sua vida pela humanidade, certo? Então ele não foi simplesmente predestinado para isso, ele não foi chamado à existência simplesmente, amados, para cumprir esse objetivo, não. Olha que interessante. Então vamos lá. Ou seja, não só para isso, ou seja, não só para cumprir esse objetivo, mas para ser o fundamento de toda a criação de Deus. Também encontramos lá em João, capítulo 1, verso de 1 ao verso 3, verso 10 e o verso 11. Então realmente, amados, ele foi predestinado pelo Eterno para ser realmente a base de toda a criação de Deus. Então tudo passaria a vir à existência por causa dele. Então ele passou seu motivo da existência de todas as coisas de Deus. Olha que maravilha, amados, certo? É por isso que lá nos estudos anteriores, amado, um daqueles estudos eu tenho ali provado para vocês, que é apenas uma prova a mais, né, que realmente a predestinação de todos aconteceu exatamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa predestinação, ela não aconteceu em si nas pessoas. Olha que interessante, não foi em si nas pessoas, mas ela aconteceu exatamente num amado Filho do Eterno. Então tudo foi realmente aí programado pelo Eterno para acontecer exatamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha. Então, queridos, com certeza nós vamos continuar, né, entendendo ainda mais. Eu quero só fazer esse fechamento para vocês aqui em alguns textos esclarecedores que se encontram em Colossenses capítulo 2, verso 2 e 3, tradução de Bíblia, eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem e eles sejam unidos em amor e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Olha que maravilha. Então veja só, dois textos esclarecedores nos trazendo aqui um fechamento do comentário que eu acabei de passar para vocês, que realmente ele veio à existência pelo Eterno para exatamente ser a base de toda a criação de Deus.
Certo, amado? Então tudo realmente veio à existência por causa dele, né? Então, como eu passei para vocês, a predestinação de todos foi realizada exatamente nele, porque ele é a base de toda a criação de Deus. Então tudo veio, ou seja, tudo foi predestinado com base nele. Olha que maravilha, queridos, né? Então tudo foi chamado à existência com base nele. Olha que maravilha do Senhor. Então, queridos, eu creio que esse ficou bem claro, né? Com certeza esse quinto estudo foi bem esclarecedor e com certeza nós continuaremos abençoando vocês amanhã, se o Senhor nos conceder a oportunidade, com mais um pouco de detalhe sobre este assunto maravilhoso. Então fica na paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Amém.